hoje o bate-papo é muito importante. Falaremos sobre fenotipagem de plantas de alto desempenho, um título bastante importante para o agro brasileiro, para a ciência mundial. E ao meu lado está o professor Paulo Sérgio de Paula Hermann Júnior. Ele sabe muito bem explicar tudo isso e eu vou perguntar para ele, professor, o que vem a ser essa área em questão e como ela está sendo desenvolvida? Ok, primeiramente, Kleber, muito obrigado pelo convite, em poder estar com vocês aqui, realmente é um momento muito importante. Respondendo a sua pergunta, a fenotipagem de plantas, de uma forma bem simples, é a expressão genética em função do meio ambiente. Você imagina uma planta crescendo, você tem que medir o tamanho da folha, o comprimento, a altura, né? Então, tudo isso é uma coisa importante dentro da questão tanto das ciências de plantas, tá, quanto do melhoramento genético, né? Ao mesmo tempo, isso já é conhecido. A fenotipagem de plantas tem mais de 100 anos. Né? Mas o que nós vamos falar, o que nós pretendemos colocar a vocês é o que está se discutindo nessa questão dos novos métodos de fenotipagem de plantas. Né? A fenotipagem de plantas ela era conhecida assim, por fazer medidas invasivas, destrutivas e com 3 folhinhas, 3 plantas. Né? Essa fenotipagem que nós estamos estudando, investigando, ela entra no nível de grande quantidade, né? Utilizam técnicas não invasivas e não destrutivas, tá? E nessas técnicas não destrutivas e não invasivas, você vem utilizando a fotônica, você vem utilizando as técnicas tomográficas, o RGB multiespectral, né? Isso dentro do ponto de vista de técnicas. Há também modelos, criação de modelos para crescimento de raiz, crescimento das plantas. Né? E o porquê de tudo isso, quando a gente compara na questão ligando à agricultura? Você quer reduzir o tempo. O tempo na questão de um melhoramento demora muito tempo. Normalmente, nos métodos tradicionais, chegam até 10, 15 anos para você conseguir uma nova cultura. Com essas técnicas, juntamente com a genotipagem, que ela possa ser complementar, você quer, então, reduzir esse tempo e, ao mesmo tempo, o custo de trabalho com isso, a redução. Bom, com tudo isso, o problema é muito complexo. E nesse grau de complexidade, não é uma única área que irá resolver essa questão. Você precisa de engenheiros físicos, químicos, ecofisiologistas, fisiologistas de planta, trabalhando integrado. Né? Porque o problema é muito, muito complicado. Olha o que está ocorrendo com o meio ambiente. A fenotipagem é fruto claramente do efeito que o meio ambiente está causando ao genótipo. Tá? Uma sementinha que você planta, ela começa a crescer. Então, resumidamente, você vê a falta d'água, tá? O estresse térmico, a temperatura aumentando, como é que a planta está se comportando. E isso você tem a necessidade de ter não só uma área em si, mas um grupo que trabalhe com tudo isso. Tá? E hoje, quando nós vemos, além de todas essas novas técnicas, novos métodos, aplicação de tomografia, aplicação de ressonância magnética nuclear, aplicação de sensores espectrais, de fotônica, né, para tudo isso, porque você quer não invasivo. Né? Você gera dados, muitos dados. Tá? E esses dados, o novo paradigma hoje é a questão de trabalhar com esses dados. E aí entra um fato importante, que é a questão do Big Data, e no Big Data a questão da inteligência artificial. Né? Então, é uma área, é algo que ela é muito grande, quer dizer, é algo que realmente precisa de todo um grupo podendo trabalhar nessa questão ligada às ciências de plantas e à agricultura
e na questão da melhoria da semente, da cultura que você quer plantar, principalmente no momento atual. Então, resumidamente, seria essa a questão do que seria essa fenotipagem, esses novos métodos de fenotipagem aplicados à planta em si. E eu, particularmente, eu sou engenheiro eletrônico de formação, né? Tenho meu doutoramento em fisicoquímica e trabalho com sensores e biosensores, né? E nessa área especificamente, nós já estamos dando uma contribuição que foi a utilização da micro-ondas para a medida de umidade do solo de forma não invasiva para estudo de raízes, né? E agora, mais recentemente, nós estamos aplicando o nariz eletrônico e o aprendizado de máquina para o estudo do estresse hídrico na soja, né? Então, essa é a contribuição que a gente vem dando a esse momento, trabalhando, né? Uma contribuição tão importante para a ciência mundial brasileira, para o agronegócio, porque agro é Brasil, o maior PIB nosso vem do agro. A gente percebe que pesquisadores com esse galardão, com essa força, com essa determinação de ciência, de pesquisa, de inovação, ajudam muito o desenvolvimento do país, mas contribuem muito para a sociedade brasileira. Assim é que eu entendo o Dr. Paulo Sérgio Hermann. Ele sabe muito bem explicar para a gente também o que vem a ser esse termo nariz eletrônico e como essa linha de pesquisa, dentre tantas que ele orienta e publica, está sendo aplicado lá na Embrapa Instrumentação de São Carlos. Professor, conta para a gente o que vem a ser o nariz eletrônico, como foi criado essa linha de pesquisa em questão e como que ela está sendo aplicada. Ok, claro. O nariz eletrônico, de uma forma bem simples, ela emula o nariz. Como assim? Você tem vários sensores no nariz, sensores químicos, físico-químicos, e, ao mesmo tempo, com o nariz eletrônico, você tem uma série de sensores à base de semicondutores, CMOS, ou também de polímeros condutores, ou também com nanotubos de carbono, que tem a sua especificidade e reações a certos gases que são absorvidos ao seu substrato, a sua camada de substrato. Isso muda a resistência elétrica, muda a condutividade, e com isso a gente pode observar, então, algumas reações que estão ocorrendo naquela superfície. Esse é o primeiro ponto. Depois disso vem uma eletrônica, que é justamente para obter esses sinais, é um multiplexador para a leitura desses vários sensores, e após isso você tem um processamento de dados. E nesse processamento de dados, esse é um lado interessante, que nesse processamento de dados se abre uma possibilidade muito forte para a questão do Big Data, na questão do aprendizado de máquina, tá? O Deep Learning, né? E assim você pode até usar a inteligência artificial, né? Então, basicamente, de uma forma bem simples, essa é a forma que o nariz eletrônico ele funciona. E aí uma característica importante, porque existem outras técnicas, como cromatografia gasosa, tal, mas são técnicas caras, técnicas realmente que ficam mais específicas a um laboratório em si. Enquanto o nariz eletrônico ele já é uma técnica acessível, né? É uma técnica acessível, logicamente você tem as limitações de sensibilidade, né? Mas é uma técnica que permite você trabalhar até no campo, levar ao campo, né? Então isso abre uma nova fronteira, né? Um ponto importante é a questão de estudar o chamado gases emanados, ou os voláteis que são emitidos pela planta, é que 90% da vegetação terrestre emanam voláteis, né? E isso, então, tem grandes informações aí junto a respeito de doenças das plantas, dos estresses que a planta também está sentindo. São informações que ela emitem através dos gases, né? Então, você vê, tem o estresse térmico, né? Você vê que está aumentando a temperatura, isso tudo está causando um efeito muito forte na planta. E o nariz eletrônico, então, ele vem justamente para
subsidiar com informação nessa questão dos gases emanados, né? E que é esse detalhe, a gente é uma técnica acessível e que nós podemos até levá-la ao campo. Tanto que o ENOS, o nariz eletrônico, Kleber, ele está sendo muito utilizado hoje em hospitais, tá? Em hospitais onde o pessoal vem estudando através dos gases emanados, né, a questão até de câncer na boca, né, e no pulmão, tá? E isso é algo fantástico, né? E, ao mesmo tempo, é isso que nós queremos trazer também para a agricultura. Esse lado de você colocar uma técnica desse potencial na questão do próprio estudo desses estresses que nós estamos vivendo hoje, a planta está vivendo. Então, são novas informações, novas investigações, né, que nós estamos querendo estudar. Novas informações, novas investigações que só traduzem benefícios para a gente. Porque imagina, você saber entender tudo isso e aplicar tudo isso e ter resultados. Puxa vida, a gente precisa com urgência. Se tornaremos mais competitivos, trabalharemos, minimizaremos os problemas sociais e tantos outros, com técnicas dessa natureza, com linhas de pesquisas dessa natureza. Mas o professor Paulo Sérgio tem uma história de vida que ele vai contar rapidamente para a gente. Paulo, você nasceu onde? Quem são seus pais? Fala o nome deles. Como foi a sua trajetória? Fala um pouquinho da tua família, da tua esposa, dos seus filhos. A gente quer conhecer um pouco mais o Paulo. Muito obrigado. Bom, eu nasci em Campinas, né, em 63. A minha trajetória, vamos dizer, educacional, ela foi bem interessante no sentido de começar a estudar como técnico em eletrônica, né? E a partir daí eu me formei em engenharia eletrônica, né? E também fiz o meu mestrado aqui na USP, em engenharia eletrônica também, meu doutorado na química, na físico-química. O meu pós-doutoramento ele foi na Universidade da Pensilvânia, junto ao grupo do professor Alan McDiarmid, que é o Prêmio Nobel de Química, e também depois eu passei um período na IBM, de 94 a 95, um ano na IBM, e também 3 anos na Alemanha, né, que foi de 2012 a 2015, como cientista visitante, trabalhando dentro de um programa da Embrapa chamado Programa Labex, que é um programa de laboratórios virtuais no exterior, que visa justamente trazer a cooperação científica para a Embrapa. A Embrapa define algumas áreas de ponta e que observam, então, os melhores lugares, no caso, a Alemanha, onde foi a questão, onde eu trabalhei, e, nesse sentido, a gente trabalhou esses 3 anos com a fenotipagem de plantas, né? Tá? Mas colocando esse perfil. Aí, dentro do lado mais pessoal ainda, o meu pai chama-se Paulo Sérgio de Paula Hermann, eu sou o Júnior, né? E a minha mãe, Maria de Lourdes Migliari Hermann. Eu sou casado, tenho 2 filhos, né? Minha esposa se chama Eliana, e meus 2 filhos, o mais velho é o Leonardo e o mais novo, Paulo Lourenço, que é engenheiro de materiais e trabalha e também formado em relações internacionais, né, o primeiro. E um deles hoje, que é um engenheiro de materiais, está trabalhando nos Estados Unidos, né? Então, rapidamente, esse é o lado pessoal, né? O lado é a importância que tem toda essa relação de família, né? Isso é um ponto muito importante, onde nós podemos ter a tranquilidade de pensar esses desafios que nós temos pela frente também, né? Ter todo esse apoio. Como a gente percebe, é um pesquisador dedicado à família, com conceitos tradicionais, né, vindo do pai, da mãe querida, do pai também dedicado, uma pessoa que chega nesse patamar da vida sabendo o que quer e contribuindo, orientando, publicando. Dr. Paulo, ele não tem
vamos dizer assim, uma parada. Ele vai chegar até o final da vida pesquisando, trabalhando, porque ele tem no espírito dele a inquietude do fazer, do inovar, do transformar, do fazer o melhor. Né? Então, Paulo, fala para a gente, o jovem quando começa a pensar em ser um cientista, um pesquisador, qual que é a dica de uma pessoa com tanta experiência, como é o seu caso, para aqueles que estão iniciando agora? Qual a palavra de esperança? Ótima pergunta, Kleber. Eu coloco assim como uma coisa básica que eu já acompanho há algum tempo e também já observei também do próprio uma pessoa que me orientou, que eu tenho um tremendo orgulho de estar tendo seu orientado, foi o professor Sérgio Mascarenhas, né? E esse é um ponto que eu aprendi dele também, é ficar observando o chamado brilho nos olhos e aceitar desafios, né? Eu acredito que essa é uma mensagem que eu trago para os jovens, vamos dizer, é ser alegre, pensar grande e agir rápido, né? E o orientador, ou a pessoa que está observando, ele tem que ver aquele brilho nos olhos, né? E esse brilho nos olhos que realmente irá ser, na minha visão, um diferencial, né? E aceitar desafios. Aceitar desafios, porque e hoje o mundo parece-me que já está tudo respondido, mas não está respondido. Você tem que fazer as verdadeiras perguntas e respondê-las, né? Esse é um grande ponto também na questão de orientações. Quais são as perguntas que você quer responder, né, na ciência? Né? E nesse sentido, a gente tem que estimular os jovens a fazer perguntas, né? A estar realmente envolvido com aquilo e vendo aquilo de uma forma prazerosa e tal, e sonhando com aquilo. Tá? Então, eu daria essa mensagem a esses jovens que estão sendo olhando esse cenário todo, que são grandes desafios. Nós temos uma complexidade muito grande no momento, as mudanças climáticas tá aí, vocês podem observar, né? Junto com as mudanças climáticas, você vê o efeito que ela está ocorrendo na sociedade e mais especificamente na agricultura, no agronegócio. O Brasil é um país tropical, né? E você tem que adaptar culturas e, ao mesmo tempo, melhorar essas culturas, né? Então, isso eu falo do ponto de vista da agricultura, do agronegócio. Se você ver as outras áreas, a física, a química, os trabalhos que vocês estão fazendo aqui também no CEPOF, né, a toda a relação com a sociedade, isso é muito importante, né? Mas eu digo o seguinte, essa é a mensagem aos jovens. Façam o brilho nos olhos, né, e as perguntas que vocês querem responder, né? Eu acho que esse é eu deixaria essa mensagem aí para essa nova geração que está chegando também. E deixe uma mensagem tão clara para você que quer ser um cientista, um pesquisador, quer contribuir para solucionar problemas. É por aí, sabe? Provoque, tenha curiosidade, faça acontecer. Como o Dr. Paulo falou, você precisa ter vontade, né? Mas brilho nos olhos, como o Dr. Paulo acabou de dizer. Mas mais do que isso, Paulo Hermann também tem aí um lado assim de não parar, de tentar novas linhas, de orientar e publicar. Professor, fala para a gente, vai chegando novas linhas de orientações, de pesquisas, quais seriam elas? Qual é a tendência do mundo para a área do agro? Ok, não, a pergunta é muito boa e bem abrangente, né? O que nós vemos hoje, do ponto de vista da abrangência do agro, você pode observar a questão que está se discutindo muito hoje, é a chamada transformação digital na agricultura, né? E isso realmente está vindo de uma forma bem forte, né?
Na questão da agricultura digital, da transformação digital, é aí onde entra a instrumentação, entra a própria agricultura, exige o quê? A multidisciplinaridade, uma visão holística. Tá? Eu acho que esse já é um primeiro ponto. Uma das outras questões na própria agricultura em si, na abrangência, é você também ter a conectividade. Né? Você ter a conectividade para esse lado digital funcionar. E um ponto importante nessa abrangência também que você comentou é que você tem que ter sustentabilidade, você tem que realmente pensar no campo de uma forma sustentável. Tá? E isso, então, trazem novos desafios, onde não é somente uma unidade, ou duas, ou as universidades que trabalham com agronomia que irão resolver. Você tem que integrar isso, porque o problema é bem grande. Tá? Então, os jovens, esse é o outro lado, essa é uma coisa que eu venho tocando muito, os jovens, esses é que irão realmente tocar as coisas para frente, as novas lideranças também. Tá? Então, eu acredito que isso vem muito dentro de uma visão que a gente obteve com pessoas que a gente trabalhou e vem trabalhando. Né? Eu cito alguns nomes, como é o professor Sérgio Mascarenhas, também eu conheci muito tempo, eu posso dizer que foi um orientador no meu início da minha vida acadêmica, o professor Paulo Cruvinel, Silvio Crestana, né, o Alan McDimer, com quem eu trabalhei bastante. Então, tudo isso faz a gente ser moldado numa visão de futuro e numa preocupação com esses novos desafios. Né? Então, eu vejo que isso é o que a gente vem colocando, que eu citei especificamente na questão de fenotipagem de plantas. Isso é uma nova área no Brasil, né? No ponto de ver a fenotipagem de plantas de alto desempenho, bem claro, aquilo que eu já coloquei no início. Então, isso exige essa integração e esse trabalho de corpo, de conjunto. Você vê a questão da inteligência artificial, como é que a inteligência artificial está sendo aplicada no agro? Né? Como é que isso vai influenciar? Você precisa de pessoas de ciência de dados, de agrônomos, trabalhando integrado. Né? Então, eu creio que aí é um ponto importante para essas novas gerações, e mesmo nós que estamos visualizando tudo isso, poder enxergar esses desafios futuros. Né? E a gente não para, como você bem disse também, na cabeça não para, sempre está pensando nessas novas fronteiras, esses novos desafios. Né? Tá bom. É assim mesmo, pensando na fronteira do conhecimento, em novos desafios, uma pessoa que vem alicerçada na família, em Deus, em princípios básicos para a ciência, para a tecnologia de um país que precisa de tudo isso, chamado Brasil. É que eu me despeço de vocês dizendo um grande abraço. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá.